E hoje falaremos sobre fé e comunicação. Então, queria pedir ao nosso pastor Guerra, voz de trovão, para ler aí o texto bíblico de hoje, a base de hoje, pastor. Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? Então, nós vemos aí a questão da fé. Quando se fala em relacionamentos interpessoais, poucos pensam na fé. Geralmente pensamos no amor ao próximo, no perdão. Porém, a fé é a principal arma de defesa na luta contra armadilhas do diabo em nossos relacionamentos interpessoais. Então, nós vemos aí que a fé ela tem um fundamento, como diz ali, um firme fundamento realmente no nosso relacionamento interpessoais. De eu crer que aquilo vai mudar, que é o que a gente trabalha em questão de cura interior. Olha, tenha fé, ore, busque, que Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar você, que muitas vezes a pessoa vem trazendo um problema de relacionamento e o problema está nela. Então aí vem oração, crer e realmente ter fé que Deus vai operar tanto no lar, na família, onde estiver o relacionamento, como na própria pessoa, que tem que estar disposta também a crer e a buscar no Senhor a mudança. Então, nisso aí nós temos a fé mesmo. É isso aí. Pastor Rogério, pastor Rogerinho, e quando a fé ela se torna ou ela é uma causa desses problemas na relação interpessoal? Olha, Serginho, o Senhor já nos advertiu dizendo que os nossos inimigos seriam da nossa própria casa. E quando nós fazemos uma opção pelo Senhor, significa que nós estamos fazendo uma opção contra os sistemas do mundo e muitas vezes contra estruturas religiosas que nos prendem. Mas nós não podemos levar em consideração que a nossa fé ela vai ser a barreira para esses relacionamentos, senão a fé acaba. Porque a fé é aquilo que vai manter acesa o amor, que vai manter acesa a minha capacidade de perdoar e que vai manter acesa, inclusive, a minha visão de que o outro pode mudar. Então, eu não posso desistir. Ter fé, nós lemos Hebreus capítulo 11, verso 1, mas o versículo anterior, no capítulo 10, ele fala daqueles que não retrocedem. Então, o não desistir, sabe? O não abrir mão, o estar sempre ali crendo com convicção de que é preciso permanecer. Então, quando a gente tem a fé ou a nossa opção, vamos usar a expressão opção religiosa como impedimento para os nossos relacionamentos interpessoais, se isso for baseado numa intransigência, isso realmente vai ser difícil. Mas se isso for baseado numa fé genuína no Senhor, no amor do Senhor, e esse amor me dando a capacidade de perdoar cada vez mais, eu vou acabar, mesmo tendo dificuldades momentâneas nesses relacionamentos, frutificando. Por quê? Porque eu vou ter um testemunho de que Deus habita em mim, de que em mim há algo diferente, de que em mim eu fui transformado. Sabe, aquilo que a gente vê na palavra de Deus a respeito de Josué e Caleb, neles havia um espírito diferente. Exatamente. Então, eles vão acabar vendo que em mim, mesmo eu andando num direcionamento contrário religiosamente ao deles, em mim há um espírito diferente. E eles vão se render à manifestação desse espírito, à manifestação desse amor. Por isso, Sérgio, que a questão da fé não pode estar desassociada ao amor, e amor e a fé. Então, ou seja, esse binômio tem que andar juntos.
Isso aqui? É binômio. Sim. Tá. Tem que andar junto. Então, não é mole não, né? Quando eu crescer, eu vou querer ser igual o Rogério. Jesus. Eu chego lá. Ô, Senhor, o senhor está ouvindo isso? Atende a oração do seu servo. Então, porque nós falamos a respeito, por exemplo, de injustiça, né, nos programas anteriores. Falamos sobre falta de paz, né, que são algumas situações que acontecem por conta dos relacionamentos interpessoais, e nós estamos falando sobre fé. Não é? Então, essa questão da fé somente isenta do amor, ela vai trazer consequências. Então, por isso que isso precisa acontecer, andar junto, né, a fé e o amor, principalmente dentro dessa perspectiva de que nós cremos e temos que crer que Deus tem poder de mudar essa situação. Amém. Né? Se o relacionamento está truncado, muros foram criados, foram erguidos, né? Então, através da fé e do amor, é possível, perceber pelos olhos da fé que esses muros vão ser quebrados, vão ser ruídos, né? E aí seja restabelecido esse relacionamento. Né? Ok. O Rogerinho falou a respeito de uma condição de uma intransigência. Seria, Rogerinho, a questão dogmática e a questão também de, como o Rogério falou assim, antagonicamente aquilo que ele falou sobre... Ele estava usando. Hoje ainda é segunda-feira, calma que a gente tem programa até sexta. Mas, então, contrariamente, seria a questão também dos julgamentos também, quando a fé se torna algo para julgar, e uma questão dogmática daquilo que é bem engessado, bem quadradinho ali, Rogério? Sim, quando a gente vê essa questão, quando eu falei na questão da intransigência, significa a não tolerância do próximo e a não tolerância com relação à posição do próximo, né? Ser intransigente, intolerante. O que a gente vê muito nos movimentos religiosos. Mas os movimentos religiosos, eles na sua maioria não têm a essência do amor. Eles estão muito em cima daquilo que você diz, muito mais em cima dos dogmas, que nem sempre são os dogmas que conduzem à revelação de Deus como Pai e do sacrifício de Jesus, e aí fora do amor. Então, aí nós temos problemas. Essa questão, Serginho, é muito... Vou contar uma experiência na minha própria família. A minha mãe, ela vem de uma família de 12 filhos. Ela foi a primeira a se converter. E ela passou em muitos momentos por situações complicadas, sabe? De exclusão, de ouvir aquilo que ela não gostaria de ouvir, exatamente por causa da opção dela em servir Jesus. Então ela entendeu que no sistema religioso que ela vivia, ela não estava servindo a Jesus. Então ela fez a opção, rompeu com esse sistema e com toda a estrutura familiar. E hoje nós temos o privilégio, minha mãe já vai fazer 74 anos, e nenhum da sua parentela, depois disso, morreu sem o senhorio de Jesus. Glória a Deus. Entendeu? Então, hoje ela meus avós, né, os pais dela morreram no Senhor, alguns dos irmãos já morreram no Senhor, ela continua ali, firme, sendo essa âncora, entendeu? E sabendo que ela tem essa função dentro da estrutura familiar dela e as pessoas reconhecendo isso nela. Então, isso mostra que essa fé nesses relacionamentos, eles acabam sendo extremamente benéficos. Ela crê numa mudança, ela crê que é possível e ela sempre creu nisso. Então, isso fez com que ela não se distanciasse dos dela. Sim. E isso fez com que aquilo que vinha contra ela não era as pessoas. Então a gente precisa muitas vezes entender isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então na questão que você colocou da fé impedindo os nossos relacionamentos, quem está lutando contra nós não são as pessoas que nós amamos. Né?
Quem está lutando contra nós é aquele que já se levantou desde o princípio em oposição a Deus. Que quer paralisar a nossa fé, na Exatamente. verdade, né? Aí levanta circunstâncias e pessoas. Agora, e essa questão dos julgamentos, assim, isso do jeito que você faz está errado, não é assim que é de Deus, não é assado, que vai minar, porque a experiência com Deus é algo estritamente pessoal, né? E Deus, ele faz conforme ele quer, com quem ele quer. Mas então isso aí não é de Deus, esses julgamentos, por exemplo, tem matado muita gente e criado essas dificuldades. Sim. Líderes e liderados, irmãos e irmãos, né? Porque o que acontece, muitas vezes a pessoa tem experiência e ele quer que o outro também tenha. A mesma dele. A mesma dele. E muitas vezes ele faz uma pressão em cima do outro e frustra o outro, porque não é, a pessoa não consegue. Eu lembro uma vez numa igreja que eu estava pastoreando, eu orei para um rapaz na frente, ele caiu, né? E o outro veio, tinha 1 ano de igreja, e ele era até do Nordeste, ele chegou perto de mim e falou assim: pastor, o que aconteceu? Falei: o que foi? Tem 1 ano que eu tô aqui, nunca caí, eu trouxe o cara caiu hoje, e aí? Você entendeu? É verdade. Ele ficou indignado porque o outro caiu e ele não. E ele já estava 1 ano na igreja. Já estava 1 ano na igreja, não tinha acontecido nada com ele. Então, muitas vezes, né, o outro teve a experiência ali, coração aberto, né, disposição, e ele, né, depois sentei com ele e expliquei para ele, né, que questão até da postura dele e tudo. Então, muitas vezes as pessoas acabam querendo que um tenha experiência do outro. Aí vem o julgamento, você entendeu? Ou vem, você não está buscando, você não tem vida com Deus, você não está orando e nem sabe a vida da pessoa, não é? E a gente tem que saber o contexto da pessoa para ver o que ela está passando. Isso não é só um momento, né? E está passando muito conflito que a gente pega, né? Muitas vezes a pessoa converte, a família toda está em cima dela, porque converteu ali no lar, muitas vezes tem várias, né, tipo de religiões dentro de casa, divisão de religião e tudo, então ele é abafado por aquilo. E uma coisa que sofre até... essa pressão, ela leva a pessoa a chegar na igreja muitas vezes não ter disponibilidade de abrir o coração, de receber, costuma não ter. E a gente trata disso na clínica. Uma coisa que eu percebo, pastor, e eu olho para o meu testemunho de vida mesmo, quando eu me converti, né, há 22 anos atrás, então eu tinha só 18 anos. Eu era pequeno. Você já tinha tirado carteira até de motorista já há muito tempo. Já.